Amados irmãos e irmãs, eu quero agradecer a presença de vocês nesta celebração. Quero agradecer ao Dom Ângelo, o acolhimento, ao Padre Durval, que acompanha o setor de juventude desta diocese, ao Padre João Carlos, que nos acolhe. Agradecer a presença amiga das Irmãs da Boa Semente. Agradecer o Padre Watson, ele é o referencial para a juventude no regional. O Padre Wesley, que nos acompanha nessa caminhada, ele é o referencial para a juventude na Arquidiocese de Fortaleza. A presença da Irmã Valéria, que veio do Nacional, está conosco. Agradecer à equipe de comunicação, a juventude desta Diocese de Quixadá, a juventude desta cidade de Quixeramobim, a todas as pessoas que estão envolvidas neste evento. Agradeço de todo o meu coração o acolhimento de vocês, o acolhimento que nós recebemos no Santuário da Imaculada. Muito obrigado na pessoa do irmão, também do Padre Davi, que nos acolheu tão bem, nos ofereceu um almoço, um acolhimento. É realmente uma alegria muito grande. Fomos tão bem tratados, tão bem recebidos. Vocês nos acolhem com o coração e nós levamos dentro do nosso coração toda a saudade, todo o agradecimento que vocês deixam cravados em nós. É tão bom estar com vocês. A juventude é um tempo da nossa vida. Como tudo na nossa vida é um tempo. Nós não somos eternos. Eterno é somente Deus. Embora não sejamos eternos e estejamos no tempo, nós somos eviternos. A palavra eviternidade significa: houve um tempo que nós não existíamos, fomos criados por Deus, passamos a existir para permanecermos com Deus por toda a eternidade. Então nós temos a firme consciência de que neste mundo que nós estamos, nós não temos morada permanente, não. Tudo nesse mundo passa, tudo. Não há absolutamente nada de temporal que esteja presente neste mundo que não passe. Só Deus é eterno. Por isso Deus, Ele é o autor de todas as coisas. Ele sempre existiu. Ele existe na eternidade, para a qual nós nos encaminhamos. Então nós precisamos ter bem claro as nossas idades, as fases da nossa vida vão passar. Vocês, jovens que estão aqui, um dia foram criancinhas de colo. Todos nós fomos. Fomos ajudados, fomos orientados, aprendemos a sentar, a engatinhar, a caminhar, a falar. Fomos educados, alimentados na escola e assim fomos nos desenvolvendo. Vocês, amados jovens, ainda estão em processo de formação. Formação não somente da inteligência, do conhecimento,
mas formação humana, formação afetiva, formação profissional, formação da própria identidade. Já não são mais as criancinhas, mas também ainda não atingiram aquela maturidade do estabelecimento da própria vida. No entanto, já fizeram uma longa caminhada. É preciso ter paciência. Para tudo na nossa vida, precisamos da paciência. A paciência é uma grande virtude da pessoa humana. Somente pela paciência nós conseguiremos crescer na vida, vencer as dificuldades, superar os desafios. Paciência não é comodismo, mas a paciência nos ajuda a evitar algo que é muito prejudicial. O impulso, a impulsividade. O que na nossa região Nordeste, nós dizemos, fulano é muito afoito. Vocês sabem disso, né? Sabe o que é ser afoito, né? A juventude não pode ser afobada, afoita. É preciso o exercício da paciência. Somente pela paciência nós conseguimos superar os desafios. Paciência para tudo. Paciência para o estudo. Quem não tem paciência para estudar, não consegue aprender. Não consegue. Porque o conhecimento, ele vem pela paciência. Algo que ainda não sei e pacientemente vou buscando, vou procurando. Paciência é exercício de perseverança. Coisa bonita é um jovem perseverante. Nós vivemos numa sociedade marcada pela vulnerabilidade. Tudo passa rapidamente. A velocidade, o ritmo, a comunicação. É preciso perseverança. Perseverança no estudo. Tenho certeza que vocês sabem a importância de perseverar no estudo que vocês estão enfrentando. A juventude perseverante é aquela que não desiste. Não desiste. Ela insiste. Outros conseguiram. Nós também vamos conseguir. Se outros chegaram lá, nós também podemos chegar. Mas para isso, a perseverança se faz necessária. Acompanhado dessas virtudes da paciência
e da perseverança, existe uma outra virtude fundamental na nossa vida humana. É a humildade. Vocês sabem de onde deriva a palavra humildade? Humildade vem de humus mais id. Humus, todos nós sabemos o que é. Serve para a fertilização do solo. Humus é utilizado na lavoura. Quando uma terra possui o humus, é uma terra boa, é uma terra produtiva, é uma terra que qualquer semente que é lançada, germina, brota e produz fruto. Humus, diz-se do chão, da terra molhada, da terra adubada. Isso é de onde deriva humildade. Ser humilde é a consciência de quem se coloca rente à terra, de quem recorda aquilo que na quarta-feira de cinzas o padre diz no momento de colocar a cinza na nossa cabeça. Lembra-te, tu és pó, e ao pó tu hás de voltar. Humus é isso. É a firme consciência que nós temos de nós mesmos. Somos do pó da terra. Não somos mais do que isso. Somos do pó. E ao pó iremos voltar. Se nós somos do pó, não temos morada permanente neste mundo, tudo passa. Voltaremos ao pó, não temos razão nenhuma para querer nos engrandecer em relação às demais pessoas. Para nos vangloriarmos, nós só nos vangloriamos na cruz de Cristo. É nela que nós temos a nossa glória. A primeira leitura que hoje nós ouvimos, a carta aos Romanos, fala do prejuízo que existe na mente de uma pessoa que se julga mais importante que outra. E adverte: cuidado tu que julgas, porque todos nós somos iguais, todos nós. A sociedade marcada pelo pecado, infelizmente, estabeleceu níveis sociais entre os seres humanos. Fez com que uns se achassem mais importantes que outros, dando e recebendo títulos, cargos, nomes, fama, poder. Todos morrem do mesmo jeito. Todos viram pó. Ninguém leva deste mundo nada. Por isso, a humildade é o respeito que nós temos pelos demais. Nunca nos vangloriarmos diante dos outros. Nunca pensar que somos mais importantes
nunca querer privilégios. É a humildade que garante a felicidade humana. Neste encontro, alguns jovens vieram conversar comigo no momento do lanche. Exatamente questionando sobre a carta aos Hebreus, o capítulo 2 da carta aos Hebreus. Como é que a Bíblia diz que Jesus se fez menor do que os anjos? Se ele é o Filho de Deus, ele humilhou-se. Sendo de condição divina, não se apegou ao seu ser igual a Deus. Ele deu o exemplo de humildade. Assumiu a natureza humana e humilhou-se, se fez servo de todos até a morte de cruz. Jesus sempre nos deu o exemplo da humildade. Quem é o juiz? O juiz é Deus. Só o Pai pode julgar. Quando nós apontamos o dedo para alguém, tem 3 voltados para nós. Nenhum de nós tem o direito de apontar o dedo para os defeitos, os pecados, os desvios dos nossos irmãos. De ninguém. Porque não há nada, absolutamente nada, que uma pessoa faça que eu também não possa fazer. Nada. Humildade. A primeira leitura nos pede este coração. Um coração simples, um coração humilde, um coração sereno, um coração tranquilo, um coração que confia não nos próprios méritos, mas na misericórdia de Deus. Porque nós, abandonados a nós mesmos, não podemos fazer absolutamente nada. E qualquer bem que nós talvez façamos, é Deus agindo em nossa vida. Tudo o que fazemos deve ser feito exclusivamente para a maior honra e glória, não nossa, mas de Deus. É Deus glorificado na nossa vida. Deus amado, não nós. A nós, apenas, como disse São Paulo, servo inútil, fiz apenas o que devia ter feito. E é assim que nós acreditamos. Quando Lucas escreveu o seu evangelho, ele imaginou Jesus andando num caminho, e ao longo desse caminho, as pessoas iam se posicionando, iam se colocando ou a favor ou contra Jesus. Hoje, no evangelho de Lucas, no capítulo 11, Lucas nos apresenta os ais de Jesus. Pela manhã, conversando no carro com a irmã Valéria e o padre Watson, eu dizia: Deus me livre de ouvir da boca de Jesus, ai de vós. É uma palavra muito forte. Que nós não escutemos de Deus esta palavra, ai de vós. E Jesus estava falando exatamente contra aqueles que são inimigos de Deus. Quem são os inimigos de Deus? Os que se julgam melhores que os outros.
ai de vós, fariseus, ai de vós. Vocês capeiam a religião, mascaram a religião. Não existe coisa pior do que a vivência mascarada da fé. E exatamente aquilo que estavam fazendo os fariseus e os mestres da lei. Uma religião de alfaias, uma religião de enfeite, uma religião de aparência. Mesmo na devolução do dízimo, mesmo nas ofertas que faziam no templo, tudo era feito, não para a glória de Deus, mas para que se auto-vangloriassem. Eu faço isso, eu devolvo isso, eu vivo desta forma. Isso não é atitude religiosa. Atitude religiosa é sempre a atitude do rebaixamento, da humildade. Vocês sabem? Porque as igrejas, de forma arquitetônica, são feitas tão gigantescas. Por que elas são feitas assim, de forma tão alta? É para que nós, quando entremos dentro dela, nos sintamos pequenos. E sentindo-nos pequenos, nos humilhemos diante do sagrado. Só Deus é grande, só Deus é grande. Nós não. Por isso Jesus fala com relação aos fariseus e aos mestres da lei, que vive a religião colocando leis pesadas, fardos pesados na vida do povo, mas que eles mesmos não são capazes de viver aquilo que dizem na lei. A religião não é uma invenção humana. A religião é a união do homem com Deus. Deus que se revela, Deus que se manifesta, Deus que vem ao nosso encontro. E nós, como pessoas humanas, respondemos ou positiva ou negativamente a Deus. E responder de forma positiva é dedicar a Ele a nossa vida, o nosso amor, aquilo que somos, aquilo que temos. É entender que Ele nos chama a uma vida de santidade. A vida de santidade não é fácil, mas é possível. Carlos Acutis, tão jovem quanto vocês que estão aqui, evangelizou a juventude do seu tempo através das mídias digitais. A sua vida temporal neste mundo foi breve. O tempo de vida foi breve. O importante não é o tanto de tempo que nós vivemos, mas é o modo como nós vivemos o pouco tempo que temos neste mundo. Ele viveu intensamente, ele amou intensamente, ele se dedicou intensamente, e por isso foi elevado às honras dos altares. Porque a igreja percebeu nele o exemplo de humildade, de coragem, de testemunho de fé. Um jovem evangelizador. Se ele conseguiu, nós também podemos conseguir. A santidade não é impossível para os jovens. O exemplo está aqui.
perto de nós. E todos nós já ouvimos falar, conhecemos a sua vida, conhecemos a sua história. Ele fez, nós também podemos fazer. E é certamente isso que nós somos convidados a fazer. Amar a Deus no irmão, no mais simples, no mais pobre, no mais carente, no caído, no perseguido, no marginalizado, no miserável. É essa atitude de doação e de vida que nos leva para o céu. Porque no fundo, no final de tudo, não estará mais ninguém. Apenas eu e Deus. Apenas você e Deus. É cada um de nós, na individualidade de nossa pessoa, que vamos prestar conta com Deus. Não vamos prestar conta do pecado do outro, não. É do nosso. É do nosso. A nós não compete julgar. Cada um prestará conta do seu pecado diante de Deus. Mas lembre, cada um estará diante da infinita misericórdia, porque Deus é misericórdia. Mas também não podemos esquecer, o misericordioso é também o justo, e nos julgará de acordo com as nossas obras. Por isso, buscar sempre na nossa vida viver a santidade.